Hoje o nosso programa é especial. Nós vamos falar de um assunto atual e importante: o impacto do coronavírus no mundo. A população precisa ter informações seguras de quem sabe e quem tem competência para falar. E hoje o nosso convidado é o doutor professor Rogério de Jesus Pedro, professor da Unicamp e um dos maiores infectologistas do Brasil. Não perca, é importante para você e para a sua família. E no meu bloco, Silvia Coelho Gourmet, eu vou ensinar você a preparar um delicioso prato para reunir a família e ter bons momentos. Não percam! Até já! Olá pessoal, tudo bem? O programa Mais Cidadão vai falar de saúde uma vez mais. É pedido seu e por isso nós estamos atendendo. Você viu o tal do coronavírus? Surgiu no começo desse ano informações, casos ocorrendo fora do Brasil, agora dentro do Brasil, e você tem muita curiosidade sobre isso e quer saber o que você deve fazer para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas mais idosas. Eu preciso falar sobre isso com quem entende, um infectologista de mão cheia, uma pessoa super respeitada, Dr. Rogério de Jesus Pedro. Está aqui do meu lado, ele é doutor pela Unicamp, foi secretário de Saúde de Campinas, professor da Unicamp durante muitos anos, está na São Leopoldo Mandic Medicina também, colaborando lá com uma faculdade que vem vindo cada vez melhor. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui, sobretudo por ouvir uma pessoa que, além de amiga, é uma pessoa que tem muita autoridade nesse assunto. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com você aqui. Estou às ordens para a gente puder prestar algum esclarecimento sobre o assunto. Estou à disposição. Tá bom, nós temos um tempinho bom aí para conversar. Nós vamos falar do tal coronavírus, mas também tem outras coisas que são preocupação de vocês e que a gente tem que tratar com muita seriedade. Doutor Rogério, me fala uma coisa, o que é esse tal coronavírus? Então, esse é um vírus conhecido, é um vírus que está na natureza há muito tempo. Ele vive em animais, mamíferos, não mamíferos, répteis. Ele vive também em aves. Então, é um vírus conhecido. Provavelmente ele já tem várias centenas de anos que ele vive em contato com o homem. Mas no momento atual, coronavírus tem 7 tipos de coronavírus que dão doenças humanas. Ah, sim. São 7 tipos. Todos são da mesma família, uma família de vírus RNA, são vírus que mudam muito, entendeu? É da mesma família de muitos vírus importantes. Por exemplo, do vírus HIV, que também são vírus RNA. Então, eles sofrem muitas mutações, e nessas mutações eles acabam se adaptando a várias espécies. Sim. E tendo salto entre espécies, que são o que nos interessa quando ele sai, por exemplo, de um reservatório, que não é humano, para os então, ele humanos. sai do animal e faz um contágio. Isso é mudança de espécie. Então, na verdade, ele faz um salto entre as espécies. Para isso, ele tem de se adaptar aos receptores virais de cada espécie. Sim. Isso ele faz através de mutações. Geralmente, esses vírus que existem, vamos dizer, protozoário que existe no intestino de um cão, etc., não passa nada para um humano. Excepcionalmente, isso acontece. Porque eles são adaptados a receptores celulares que estão nos animais onde eles vivem na origem. O salto para a espécie humana geralmente não ocorre. Tá certo. Então, as pessoas, e nesse doença caso, de gente é doença de gente, doença de bicho é doença de bicho. Tá certo. E nesse caso, na China, devido a talvez hábitos alimentares, pessoas que comem sopa de morcego, comem outros tipos de animais, dizem, né, que bastou se mover que o pessoal gosta de comer, não é? Na China, então, acho que é isso. Muitas vezes isso não traz problema nenhum, mas quando traz um problema de saúde dessa envergadura, já preocupa muito, não é? Então, no momento em que essa doença ocorreu, passou a ser uma doença internacional emergente, vamos dizer assim. Então, Algo que as autoridades públicas de saúde mundiais
se preocupam, começa a haver uma discussão mundial e tudo. Aqui no Brasil, começaram alguns casos. Nós temos aí centenas de pessoas que estão sendo analisadas, mas um número pequeno de casos confirmados ainda. Há uma tendência de que isso também evolua no Brasil, ou se a gente tomar cuidado, a gente pode dar uma brecada nesse contato. Mas esse vírus surgiu mesmo num local na China. A origem do vírus está lá. E esse vírus, o reservatório dele parece que são os morcegos, tem alguns animais que eram manipulados naquele grande mercado da China. Lá. Sim. Isso está relacionado aos hábitos alimentares, a costumes, a mudança no ambiente. Todos esses saltos ocorrem em função de algum desequilíbrio nesse sistema. Certo. E esse salto ocorreu e começaram a dar casos de lá. Depois apareceram os casos agora que se espalharam da China pelo mundo. Mas a doença foi reconhecida muito prontamente pelos chineses. Eles foram eficientes no jeito de reconhecer a doença. E tomaram atitudes que a gente sabe que são até puderam ser aplicadas lá pelas características políticas, culturais do povo chinês. Tá certo. Talvez a gente nem tivesse condição de ter uma ação tão eficiente como foi feita lá em outros locais do mundo. É uma coisa que as pessoas que às vezes não conhecem política, não querem se interessar muito, mas, vamos dizer, o regime chinês é um regime centralizado, que tem, vamos dizer, um controle bastante grande sobre a população, e no caso eles podem dizer, a cidade de Wuhan, onde aconteceu isso, vamos segurar a entrada e a saída das pessoas. Isso em outros países, considerados países mais democráticos ou com fronteiras bastante amplas, talvez fique mais difícil um governo dizer, você não pode ir à faculdade, você não vai para a escola, você não vai viajar, é mais difícil. Como é que faz para controlar isso no resto do mundo, onde as características não são iguais à da China? Certamente isso não se aplica para o mundo todo. Se aplica para essas condições culturais e políticas de um país que nem a China. Mas eles foram muito eficientes nos cuidados, no diagnóstico, identificaram o vírus precocemente, sequenciaram o vírus, trabalhos iniciais de epidemiologia foram bem feitos lá, mostraram competência, mas não conseguiram cercar a proteção do vírus, que se espalhou rapidamente para o mundo. Pelo mundo. Principalmente, primeiro naquela região, na próxima, e agora a gente está vendo que cada dia aparecem casos novos em vários locais do mundo. A gente vê, inclusive, transatlânticos, né, que tiveram cruzeiros e tal, onde muitos japoneses foram infectados, tiveram que fazer a quarentena, né? Então, a gente tem vários... Aquele aquele do transatlântico lá no Japão, isso, que fecharam porque tinha um caso. Fecharam todos juntos, com os cuidados de isolamento. No final, quase toda a tripulação acabou, todos os que ficaram no navio acabaram se infectando, mostrando que a questão da quarentena, do isolamento, a gente tem muita dificuldade de tornar esse processo eficiente. Sim. Então, isso ali foi um exemplo claro de um erro estratégico. Certo. Entendeu? Talvez você confinou para todos num ambiente muito fechado. Todos adoeceram, alguns morreram, quer dizer, então acho que o problema que podia ser mais diluído acabou se concentrando naquele ambiente. Tá certo. Mas isso no mundo apareceu em outros locais. Agora, mais recentemente, apareceu bastante no Irã, na Coreia, mas de repente apareceu também na Itália, que parece que teve ali alguma dificuldade no início do reconhecimento de casos, e de repente um surto que agora parece que está meio fora de controle, se espalhando pelo mundo ou espalhando inclusive pelo mundo os casos de coronavírus que vem lá. Os casos brasileiros que já foram confirmados são casos de gente que foi para a Itália, né? Eu tenho amigos italianos, eu tenho me correspondido com eles. Hoje a internet a gente mexe com tudo, fala com todo mundo, né? Então eu tenho conversado, eles dizem que lá no norte da Itália, de fato, a faculdade está fechada, as vias públicas diminuiu, as igrejas e tal. Aqui no Brasil mesmo, né? Se você vai tomar uma comunhão na igreja, você já pega
a hóstia, não tem manipulação, aquele cumprimento entre as pessoas, na homilia, na Eucaristia de uma forma geral, já diminui, as preocupações acontecem. Doutor Rogério, eu queria saber quais as características dessa doença. Vamos dizer, se uma pessoa é infectada por esse vírus, ela passa a alojar e aí tem alguns dias, talvez uma semana de incubação, uma coisa período assim? curto de incubação, vai até 5, 7 dias, podendo ir até 14 dias. 14 dias. Então, a pessoa se infectou. Quais as consequências para ela? É uma gripe comum, é uma gripe forte, é um resfriadão, ou para algumas pessoas é uma coisa muito mais grave? Então, isso aí é o ponto mais importante. É uma doença que fez esse salto para humanos, se transmitiu então do reservatório para humanos e agora tem uma transmissão interhumana. O vírus está circulando em várias comunidades. No Brasil, a gente acha que ainda não está circulando. Os casos que nós temos aqui Estão confinados. são caras que vieram de fora, que não tem que provar o vírus, ainda não está, pelo menos não está circulando amplamente no nosso país. Perfeito. E a gente sabe que são os casos importados, não tem caso Certo. secundário. Mas quando ele acomete, o vírus acomete as pessoas, aí as coisas ficam diferentes, porque ele tem um tropismo por alguns locais. Ele é um vírus que dá doença respiratória. Quais os sintomas? Vamos ver. Os sintomas respiratórios é tosse, são coriza, sintomas catarrais e febre. Febre, né? A febre é um ponto marcante. É uma componente. É um ponto. Febre mais um sintoma desses já é suficiente se o cara tiver um antecedente onde ele possa ter uma origem do vírus em algum local. Se ele foi para a ele Itália, é suspeito. foi para a China, etc. Ele é suspeito. Tá. Ele já é enquadrado e vai ser. São aqueles casos que a gente tem aqui, casos a serem confirmados. Bem, então, quer dizer, sabemos que a doença vem pelo aparelho respiratório. E no aparelho respiratório, quem morre são os que têm acometimento pulmonar. É uma doença que o indivíduo com coronavírus, os que morrem de insuficiência respiratória, pneumonia, por exemplo. Uma pneumonia. Uma pessoa mais idosa, talvez. Quem que tem isso? As crianças, praticamente não tem mortalidade entre crianças. Adolescentes, 0,5%. Chega na faixa dos 60 anos, aumenta bastante. A curva se torna uma curva preocupante. E a partir dos 80 anos, a mortalidade é onde realmente os casos de mortalidade são muito mais frequentes. Perfeito. Ou seja, morre quem já tem debilidades orgânicas, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a pneumopatia crônica, doenças concomitantes. Certo. Esses vão pagar o tributo a um vírus que está surgindo agora, uma doença emergente. Tá certo. Bom, no começo as autoridades falavam, vamos confinar as pessoas, quarentena e tal. Agora eles já estão dizendo, em alguns casos, fica em casa, fica lá dentro do seu quarto, toma todas as preocupações, não fica tossindo nos outros, usa um lenço e tal. Então, por que mudou essa postura das autoridades? Ficou claro que o confinamento, o isolamento absoluto não funciona. Certo. Entendeu? Lá na China as coisas extravasaram, conteve, talvez parcialmente, mas não funciona. E para o mundo inteiro não se aplica isso. É uma doença que a gente tem de considerar uma doença de infecção respiratória. Não é uma doença maligna. Ele tem uma mortalidade pequena, embora seja importante. Certo. Eu acho que a gente tem de concentrar os esforços nas pessoas que são mais vulneráveis, na questão do atendimento. Na questão da disseminação, o isolamento feito a quarentena, difícil de aplicar, entendeu? A gente sabe que o vírus transmite por mais de uma maneira, transmite por gotículas. Sim. Então a gente coloca a barreira nessas gotículas, quem está doente, ele não pode ficar tão próximo de uma pessoa que está sadia, pelo menos 2 metros de distância. Certo. Quem está doente deve usar a máscara para as gotículas não atingirem as pessoas. Tá certo. Quem deve, quando tosse, tem de conter as secreções de maneira que elas não vão muito longe. Usa lenço, papel. Aquela questão da etiqueta, que todo mundo agora sabe o que tem de fazer, é obrigatório que ele funciona, é eficaz para impedir a dispersão, mas você contamina também superfície, as mãos. Pelas mãos.
Você Então, pega quer dizer, num corrimão, qualquer o coisa contato assim. é outra maneira, Então tem que lavar a mão toda hora. toda hora. Tem O que lavar. sabão ou essa história do álcool gel? É a mesma Já coisa. está acabando nos Água e sabão supermercados é e tudo. igual, é a mesma coisa que o álcool gel. Tá certo, Mas o álcool gel é uma facilidade de você ter isso mais à mão. tá certo. Mas água e sabão, sabão de qualquer tipo, viu? O sabão Tá bom. não precisa ser um sabão fino. Sabão. A gente lava as mãos com a técnica adequada, lavar a mão, o antebraço, é fundamental. Não Certo. levar a mão à boca, Nem nos olhos. nem e nos tal. olhos e repetir esse processo várias vezes no dia. Tá Para os certo. médicos, para o pessoal da saúde, isso aí é uma Isso coisa toda hora já é uma coisa já é uma rotina que eles estabelecida, fazem. Tá mas, certo. mas muito incentivada agora nesse processo, porque nós vamos ser uma população de risco. Nós vamos ter de atender os doentes que vêm com essas infecções, eles se apresentam no serviço de saúde e eles não estão dizendo eu tenho coronavírus, a gente é que vai acabar de saber. Exatamente. Mas nesses casos a gente tem de ter uma estrutura previamente estabelecida, pronta, para atender os doentes num determinado ambiente onde ele não tenha contato com Tá muitas perfeito. pessoas. Então, os hospitais, péssimo local para você frequentar nessa altura, entendeu? Porque Tá certo. é onde vão estar os doentes. Mas nos pronto-socorros, pior ainda. Mas quando o indivíduo chega com uma suspeita, e as pessoas já sabem quando é que elas são suspeitas, elas devem se identificar, porque elas vão ser atendidas num local onde Outro local. num local onde vai ter um isolamento e Tá o pessoal vem paramentado para poder examinar. Tá bom. Bom, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Estamos falando aqui com um craque, Dr. Rogério de Jesus Pedro, que além de amigo, é um grande especialista, muito respeitado, falando sobre coronavírus. Até já.